E hoje eu recebo no programa o Júlio Wegner, ele que é lá do Tiro de Guerra, e ele vem para falar sobre o processo seletivo que está acontecendo, a ingressão aí de jovens para a aeronáutica e também para o Exército, né, jovens que completaram 18 anos e que estão servindo e vão servir a nossa pátria. Primeiramente, bom dia. Eu queria que você destacasse esse trabalho que vocês realizam aqui no nosso município. Quando que começou isso? Bom dia, Joel. O nosso trabalho aqui, né? Bom dia a todos os telespectadores. O nosso trabalho aqui em Vilhena, o Tiro da Guerra, começou há 24 anos atrás, né? E anualmente os jovens que completam 18 anos passam por esse processo que a gente está fazendo nesta semana lá no Tiro da Guerra, que é a seleção geral, que eles vão concorrer para servir tanto no Exército quanto na Aeronáutica. Muita gente se perguntam, e por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que me alistar? Por que eu sou obrigado a me alistar? Todo cidadão brasileiro, ele deve se alistar, principalmente o pessoal do sexo masculino. Então, todo jovem, ele deve se alistar quando completa 18 anos, porque está na lei do serviço militar. As mulheres também teriam que se alistar, só que elas têm uma prerrogativa que, em tempo de paz, não é obrigatório. Mulheres e pessoal que está estudando para ser padre, pastor, eclesiásticos em geral. Interessante, se tem, por exemplo, uma mulher, às vezes ela tem esse sonho de entrar para a carreira militar, ou no Exército, ou na Força Aérea Nacional, na Aeronáutica, enfim, como que faz? Para o segmento feminino, Joel, fica a cargo de concursos públicos. Então, tanto no Exército, na Aeronáutica, quanto na Marinha, se entrar nos sites do Exército Brasileiro, da FAB, Força Aérea Brasileira, e da Marinha, já tem o campo lá com os concursos, aí tem as prerrogativas, idade, curso, formação, ela pode se inscrever naquele curso, pagar as taxas, fazer as provas, se aprovada ela vai ingressar numa escola de formação, ensino superior ou ensino tecnólogo. E quantos jovens aí o Tiro de Guerra formam todos os anos aqui no nosso município, em média? O Tiro de Guerra, em média, forma 50 jovens por ano, né? O jovem que vai ao Tiro de Guerra, ele presta o serviço militar inicial. Ele tem todas as instruções básicas de um soldado e ele, após passar pelo processo de seleção, passa 9 meses com a gente lá. A média é 50, né? Tem anos que é 40, 30, depende desses jovens que estão indo lá nesta semana fazer a seleção geral, como está sendo mostrado nas imagens, estarem aptos a servir. Estão indo em torno de 350 jovens nessa semana lá. E se vocês têm aqui casos de vilhenenses que resolveram que queriam essa área, que queriam não só ir ali fazer a obrigação, mas continuar a carreira e que hoje são sucesso aí nacionalmente? Bom, eu tenho conhecimento de um jovem de 2020, que ele foi atirador, fez concurso público e ingressou na Escola de Sargento das Armas. Do meu conhecimento é só esse, mas eu tenho de outros comandantes que passaram por aqui, que às vezes a gente conversa por telefone, falam, eu tive atirador, que passou para fazer o concurso da SpaceX, que é para a AMAN, né? Só que eu não tenho conhecimento do nome do cidadão, mas a gente tem pessoas que seguiram nessa área, do Exército, da Aeronáutica e também da Polícia Militar e Bombeiro aqui regionalmente no estado. E durante esse mês vocês estão em processo aí seletivo, né? Eu queria que você explicasse, e também tem pessoas que têm que estar lá, né? Como que está funcionando tudo isso? Isso. A nossa seleção geral, ela começou hoje, dia 1º, e vai até essa sexta-feira. O que o jovem que se alistou de 1º de janeiro desse ano até 30 de junho desse ano, ou que se alistou o ano passado, de 1º de julho a 30 de dezembro de 2022, ele deve procurar no site Alistamento Online, ou alistamento.eb.mil.br. Lá vai ter uns passos que ele vai seguir, é bem intuitivo, é fácil. Colocar o seu CPF, ele vai acessar o campo e vai saber a situação dele, se ele deve se apresentar essa semana. Então, quem se alistou do meio do ano passado até o meio desse ano, deve comparecer, provavelmente vai aparecer para ele lá que ele deve comparecer ao Tiro da Guerra nesta semana. A pessoa que não cumpre, não vai lá, não se apresenta, o que isso acarreta na vida dela? Importante pergunta. O certificado de reservista para aqueles que servem e o certificado de dispensa de incorporação, que é para aqueles que não serviram, foram dispensados na primeira fase, ele implica em várias atividades na nossa vida. Por exemplo, para assumir um cargo público, um documento solicitado, além da identificação, CPF, é o certificado de reservista, ou CDI, certificado de dispensa de incorporação.
Para fazer a matrícula na faculdade, precisa também. Para pegar o diploma da faculdade, precisa também. Para assumir cargo público, seja comissionado, seja por concurso em aprovação, tem que ter o certificado de reservista. Hoje, até a carteira de trabalho está pedindo que o cidadão tenha um certificado de reservista para ser contratado pelas empresas aqui da nossa cidade. Ele acaba também sendo um documento de antecedentes ou não? Não, ele não chega a ser um documento de antecedentes porque a gente não faz essa consulta com os órgãos que cuidam dessa parte, né? Mas ele serve para dizer, ó, ele foi, ele se alistou, cumpriu com a obrigação dele e está em dia com o serviço militar. E o jovem que não aparecer agora, por exemplo, não comparecer ao tiro da guerra na semana e era previsto, ele cai numa situação de refratário. O que é o refratário? Ele vai ter que vir o ano que vem e ele tem preferência para servir. Então, muitas vezes ele não quer servir por vários motivos, mas a legislação nos, vamos dizer assim, nos obriga a deixar ele servindo. Por conta que ele é um refratário. Ele deixou de se apresentar na data prevista. E vocês também estão recebendo nessa semana autoridades de fora também, né? Isso. A nossa seleção ela é feita em conjunta com a comissão de seleção de militares da Força Aérea Brasileira. Então, a gente está com oficiais graduados que estão nos ajudando nesse processo seletivo. Temos lá dentista, psicólogo, médico e outros militares na área de administração que estão nos apoiando para fazer essa seleção. São 350 jovens, então é bastante gente para selecionar e para dar celeridade ao processo. Essa equipe vem de Manaus para nos ajudar e fazer essa seleção com mais qualidade, vamos dizer assim. Esses jovens formados, tem algum que atua aqui no nosso município ou não? Tanto da aeronáutica quanto do exército? Não, nós não temos nenhum que atua aqui. Mas o jovem que é selecionado para a aeronáutica, nessa fase aqui que nós estamos, que ele vai concorrer para a aeronáutica, eles vão a Porto Velho, têm 3 meses de instrução na formação de soldados e voltam para trabalhar no destacamento que tem aqui em Vilhena, que é aquela, vamos dizer assim, aquela bola de futebol grande que tem próximo ao aeroporto lá, que lá tem um destacamento com cerca de 30 militares da aeronáutica. E o que te fez servir, agora falando sobre o Júlio? Quando eu era jovem, né, eu me alistei, passei por esse processo, né, fiz toda a seleção e acabei sendo designado para servir num quartel lá no Rio Grande do Sul. E por conta daquele ano que eu passei lá, né, me despertou o interesse eu já tinha um pouquinho antes de entrar para servir no ano regulamentar, me despertou o interesse, eu peguei mais informações, fiz os concursos públicos da época, né, e acabei conseguindo passar para a escola de sargentos e aí acabei seguindo essa carreira. E hoje estou aqui em Vilhena. Qual o recado que você deixaria a todos esses jovens que estão nos assistindo nesse momento e às vezes está pensando assim, será que eu quero isso para minha vida? Não quero? Bom, para todos os jovens aqui que nos assistem, né, o primeiro recado confira lá, se você fez 18 anos e se alistou esse ano, confira lá no alistamento online ou vá ao tiro de guerra na Avenida Vitória Régia, 1626, durante essa semana, para ver se ele está no processo seletivo, para já deixar a sua vida ali ok. E para aqueles que almejam, né, seguir na carreira, eu digo assim, é uma experiência muito boa, mesmo que passe só o primeiro ano, obrigatório, é um aprendizado de vida, são amizades que vão fazer ali durante esse ano, né, que vão levar para a vida toda, e o conhecimento que vai adquirir ali, que vai apoiar eles aí no desenvolver das suas carreiras, né? Muitas vezes ele não vai querer ser militar, mas ele vai levar alguma coisa positiva que lá, como dentista, como médico, como empresário, como vendedor, né? Como segurança, seja a profissão que for, como repórter, né? Ele leva para a vida dele e aplica em outras áreas também. Sem contar da questão do companheirismo, da lealdade, que são fundamentos importantes que ali durante esse processo também ele vai estar aguçando isso, né? Isso, é outra área que área afetiva que a gente chama, né? Então desenvolver civismo, cidadania, lealdade, companheirismo, né? Para que as pessoas se tornem bons cidadãos no futuro. Então isso é importantíssimo, né? Eles vão aprender a viver em conjunto com diferentes realidades. Então, vai misturar o que tem mais facilidade num assunto, no outro, o que é mais esperto aqui ou ali, o que tem mais condição financeira, o que não tem. Então, todo mundo se ajuda e assim eles vão ganhando esse espírito de corpo, chamado lá no Exército. Gostaria de agradecer a sua participação, comandante, e sempre bem-vindo aqui ao nosso programa.
Obrigado, a gente do Exército Brasileiro que agradece a oportunidade e mais uma vez reforço, o jovem que fez 18 anos, compareça ao tiro de guerra de hoje até sexta-feira para fazer o seu processo de seleção. Caso eles não esteja para esse ano, ele vai para o ano que vem, às vezes já está até dispensado, já resolve a vida dele. E o meu muito obrigado aqui pelo esse espaço que foi dado a nós. Então, esse é o recado para você, jovem, que está nos assistindo, que está para completar 18 anos, que completou e às vezes não se regularizou junto ao Exército. Essa é uma ótima oportunidade aí para você, então não deixe de procurar o Exército Brasileiro aqui no nosso município, o tiro de guerra, para poder fazer a sua regularização.